mas hoje é diferente para nós, né, aqui da nossa cidade, e a ideia é que a professora Magda e a professora Eliane, que elas socializem um pouco o histórico da produção do livro. Elas organizaram a fala, né, elas montaram um esquema, e pelo que me falaram, vão começar, a Magda vai começar, e depois a Eliane vai complementar, volta para a Magda, volta para a Eliane, até o momento que elas encerram, e assim que elas encerrarem, nós vamos entrar num pequeno debate. A participação de vocês pode se dar via voz mesmo, para quem quiser, é só se inscrever no chat, a partir do momento que eu falar que as inscrições estão abertas, e também pode se dar via mandar as perguntas por escrito no chat, porque a Bruna está anotando as perguntas, e ela depois vai sintetizar em bloco as perguntas enviadas pelo chat, tá? No mais, eu quero agradecer muito a participação de vocês, estamos com um número considerável de pessoas, solicitar que fiquem com o microfone desligado durante a fala, né? E espero que seja um evento muito proveitoso para todos. Particularmente, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês, e vamos então ouvir as nossas convidadas. Ambas dispensam a apresentação, mas mesmo assim eu vou fazer um breve apanhado. A professora Magda Tuma é docente do Departamento de Educação da UEL, foi docente durante muito tempo do programa de pós-graduação, é nossa parceira, né, divide a disciplina de didática de história, mas já ministrou várias outras disciplinas também, né, Magda? É graduada em pedagogia, é graduada em história, doutora pela Unicamp, autora do livro Viver e Descobrir, da coleção Viver e Descobrir, e autora de vários outros livros e artigos, né, espalhados por aí. A professora Eliane Candotti, a professora Magda foi secretária da Educação já há alguns anos atrás. A professora Eliane Candotti hoje responde pela área técnica de formação de professores, na área de História, mestranda do curso, desculpa, Eliane, é mestre em Educação pelo curso da Educação da UEL, né, defendeu agora em 2019, né, então é mestre, é graduada em História, também tem vários artigos publicados, e é autora do livro Londrina, Olhares sobre o Tempo e o Espaço. Então, eu vou passar a fala para a professora Magda, vamos ouvi-las, e depois a gente passa para a Eliane e começa a fazer a dinâmica. Nós pensamos em trabalhar até mais ou menos umas 9, 9h15, 9h30 por teto mesmo, para que a gente também possa ter tempo de pensar em tudo que a gente vai ouvir aqui hoje, tá? Bom, então, Magda, a palavra está com você. Né? Tá, abre o microfone. Nossa. Espera um pouquinho, ela está tirando a máscara. Calma, vai dar certo. Libera o microfone. Isso. Liberou? Boa noite. Chegou a confusão, já chegou fazendo confusão. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar de uma experiência e de um tempo na minha vida que foi muito importante, muito feliz, que foi o tempo de professora municipal, que foi nessa situação, nesse contexto de professora municipal, que eu tive a oportunidade e a felicidade de poder elaborar um livro que tinha a pretensão, né, de contar a história de Londrina para as crianças. Na época, não era só a história de Londrina, era a história e a geografia, porque nós estávamos em estudos sociais, vamos lembrar disso, né? Então, a Secretaria de Educação, ela tinha um grupo de apoio técnico-pedagógico, como ela tem até hoje, assessoria pedagógica, e em 1977 foi quando começou a minha relação de pesquisa sobre a cidade, porque o professor Jamil Ratti pediu para que eu escrevesse com a professora Alicia Sari, que foi docente da Universidade, do Departamento de Geografia, um livro sobre história e geografia de Londrina.
duas jovens, que nós havíamos recém-terminado nosso curso superior de História, ela em Geografia, levamos aquele susto porque o chefe mandou fazer, né? Mas nós encaramos aquele desafio, e esse foi um primeiro movimento de aproximação à cidade, em sua, assim, para mim, foi como um reconhecimento da cidade. Tá? É uma cidade que eu vivia nela, que eu já havia tido 2 filhos, né? E que ela ainda era algo assim, que ficava mais no concreto, no caminhar, não na compreensão do que eu encontrava nesse caminhar, né? Bom, feito isso, depois também surgiu a oportunidade de fazer o projeto Conhecer Londrina, que é uma alegria muito grande que eu tenho na minha vida, de saber que esse projeto permanece na rede municipal, né? E até que em 1985, se eu não estiver errada, o professor Manuel Barros de Azevedo, que era o secretário de Educação, ele resolveu que as coordenadoras pedagógicas, que seriam as supervisoras pedagógicas, elas deveriam trabalhar na escola, não na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela tinha 2 grupos trabalhando ali dentro. Um era a equipe as especialistas, que era História e Geografia, no caso, Estudos Sociais, era Língua Portuguesa, né? Matemática, Educação Religiosa. Então, tinha essas pessoas especialistas ali. Mas essas pessoas, elas não tinham grande produção voltada para o professor, assim, na sua metodologia, na questão do ensino e aprendizagem. Ela fazia material e as supervisoras, coordenadoras, solicitavam... tem alguém com o microfone aberto. Que elas solicitavam, então a gente fazia, por exemplo, um material sobre como é que foi a constituição do município. Aí eu preparava. Como trabalhar os símbolos cívicos, como entender os símbolos cívicos. Aí eu preparava. Mas a parte pedagógica, metodológica, quem trabalhava eram essas supervisoras que preparavam o material dentro da escola, dentro da Secretaria de Educação, e daí visitavam a escola para orientar os professores, ver como é que estavam os trabalhos e tal. Em 85, o professor Barros, ele desarticulou isso. Ele resolveu que as supervisoras iam para a escola. Elas iam dar atendimento aos professores nas escolas. E elas ficariam nas escolas. E o grupo de apoio, né, como especialistas de matemática, etc., como eu já disse, elas fariam os materiais pedagógicos para as escolas. Primeiramente, para a zona rural, não para a zona urbana, porque a zona urbana teria a supervisora. Então, a zona rural é que seria a prioridade. E nós tínhamos que fazer os caderninhos. Quem for mais antigo na rede, se tivermos professoras aqui, nós tínhamos que fazer os caderninhos. Foi assim, pelo amor de Deus, a gente queria ter uma presença maior no ensino municipal, mas preparar é como se fosse quase um livro, era bimestral, um caderninho bimestral de matemática, de história, de geografia, de português, e dentro daquilo que nós tínhamos condições no momento, fomos fazendo e fomos, então, estudando, né? Pesquisando, conversando, buscando professores da universidade que fossem mais flexíveis, abertos a querer conversar com o professor municipal, né? Um professor primário, vamos dizer assim, né? Para falar na linguagem mais... Aí a gente foi elaborando esse material e ele começou a ter uma aceitação muito boa dos professores da zona rural, que não tinham recurso nenhum, a não ser esse material, né? Fora, é claro, de toda a materialidade maravilhosa que tem no entorno da escola, na zona rural, né? E a zona urbana pediu, ela também queria. Como que só manda para a zona rural? Aí nós fizemos para a zona urbana também. E foi um processo, então, muito rico, porque os professores e os supervisores vinham conversar e discutir o que estava sendo proposto no caderninho.
entendeu? Então, quer dizer, ficou um processo coletivo, porque o coordenador ele falou assim, olha, mas tal atividade, aquilo lá, será que aquilo lá está certo? Colocou, eu às vezes achava assim, por exemplo, havia uma ideia de que o primeiro prefeito eleito em Londrina foi o Cabral. Eu coloquei que foi o Willie Davis, ele era candidato único, mas foi a primeira eleição para prefeito que teve em Londrina. Durou pouco, acho que um ano ou até menos de um ano, mas ele foi o primeiro. Ah, mas você tem certeza? Entendeu? A ilha de Superagui, mas você tem certeza que é ilha? Olha aqui no mapa, acho que não é ilha não, é do continente, porque o rio Varadouro, que separa a ilha do continente, ele é um risquinho no mapa, né? Então, mas de qualquer maneira, isso foi instigando esse grupo a estudar cada vez mais e a buscar recursos, porque você tinha que se explicar, você tinha que fundamentar, né? Até que o professor Barros, muito animado com a situação, resolveu que me chamou e falou, olha, você vai escrever um livro didático sobre Londrina. Eu falei, o quê? Como assim? Aí eu já estava numa fase sobre a influência das mudanças que aconteciam no ensino de história no Brasil, estava começando a se discutir, né? E o livro didático era uma peça muito, vamos dizer, conflitante dentro de todo esse núcleo aí, pensando o ensino de história. Ele recebia muitas críticas, né? Como até hoje ele recebe críticas. Mas naquela época, como era uma época que nós estávamos saindo da ditadura, era uma época de ruptura, né? Nós tínhamos que romper com esse passado. E eu concordava com isso, que o livro didático ele poderia dominar a sala de aula. Mas aí eu fui colocada numa posição difícil. E eu resolvi também, apesar de, eu falei, eu vou tentar então deixar claro os limites do livro didático. Vou tentar fazer um trabalho em que eu vá explicando para as professoras, e como nós estamos próximas, essa possibilidade existia, de que o livro, ele é limitado. Sem o professor e sem a criança, ele não é nada, né? E sem o professor, principalmente, nós não vamos conseguir os nossos objetivos, nós não vamos chegar ao que nós desejamos, né? E foi assim, a primeira frase que eu escrevi na orientação, porque daí o livro foi um livro feito artesanalmente, porque eu escrevi à mão, a outra professora tinha a funcionária da Secretaria de Planejamento, que é a Ofélia, ela datilografava por quê? Porque ela tinha máquina elétrica, então ficava mais bonito, mais bem feito, tá? O Osíris, que trabalhava com a diagramação dos materiais da Secretaria de Planejamento, ele fez a diagramação do livrinho. E daí a ilustração, quem que vai fazer? A Neuza, Peçanha do Nascimento, que trabalhava junto com o grupo de apoio, fazendo os desenhos para os caderninhos, ela fez o desenho do livro, né? E a capa? E agora a capa? Aí eu tinha uma amiga arquiteta, que era funcionária do planejamento também, a Maria de Fátima, arquiteta, ela então desenhou a capa do livro, olha aqui, tá vendo? Bem simples, então de maneira bastante, aí tem que revisar, né? Eu posso saber história, mas pode ser que na língua portuguesa esbarre em bastante questões, em várias questões. Aí a Solange Fortunato foi a pessoa que revisou, trabalhava no grupo de apoio na Secretaria de Educação. Então, foi uma produção artesanal, que foi recebida com muita alegria, porque ela era o primeiro que era colocado, assim, de uma produção de uma professora municipal, por uma Secretaria Municipal de Educação, né, por uma prefeitura, o prefeito era o Wilson Moreira, que deram todo o apoio e que realmente queriam oferecer isso para a cidade. E eu tive a felicidade de estar presente nesse momento, com todos os meus temores, os meus receios, as minhas limitações, enfrentando esse desafio, né? E já norteada por algumas influências que vinham desse momento efervescente da academia, inclusive, que foi a Mariana Josefa de Almeida, que era Carvalho,
que era professora do departamento de História, era minha colega da turma de História, e eu, quando eu estava terminando, eu falei assim, ai, Mariana, pelo amor de Deus, dá uma lida, vê o que eu estou fazendo aqui, se eu estou indo no caminho certo. Aí a Mariana leu e falou assim, mas esse teu trabalho, ele me lembra muitas coisas da Ernesta Zamboni. Eu não conhecia a Ernesta Zamboni ainda. Aí ela falou assim, fala com a Tereza Bertan, foi professora de História da Educação no Departamento de Educação, e a Tereza pode entrar em contato, ela faz o doutorado lá na Unicamp, ela pode falar com a Ernesta. E a Ernesta foi a pessoa também que me recebeu na Unicamp, uma professora de Londrina, uma professora municipal, para conversar com ela sobre o trabalho que ela estava fazendo. Então, são pessoas que eu não posso nunca deixar de citar o nome, porque são pessoas que me fortaleceram nessa empreitada que era um desafio e que ia contra aquilo que, teoricamente, se estava discutindo, perante o que nós vivemos anteriormente, no período da ditadura. A Ernesta me recebeu super bem, deu algumas opiniões, mas ficou muito feliz e me incentivou muito a continuar com aquele trabalho, né? Mas também me fortaleceu teoricamente. Ela me deu um jornal da SEMP, né? A SEMP é uma coordenadoria pedagógica do Estado de São Paulo. E esse jornal, ele trazia toda uma discussão sobre o ensino de história, né? A questão do cotidiano, a questão do trabalho, a questão das relações sociais, a questão do tempo, né? Então, tudo aquilo foi me alimentando, eu fui, então, revisando, repensando várias partes do trabalho. Aí tinha também o livro da Heloísa Hofling, que era professora da Unicamp também, que ela fazia uma análise dos livros didáticos que existiam no Brasil até aquela década, e naquela leitura também eu descobri vários elementos que eu queria superar, né? Eu não queria manter aquele mesmo olhar que se tinha na produção do livro didático. Não que eu não posso dizer que eu consegui 100%, mas algumas coisas a gente tentou fazer e acho que a gente superou, né? Que daí, mais para frente, acho que daí entra nesses detalhes, né, Sandra? Posso falar mais ou acho que... Como é que vocês combinaram com a Eliane? Eu acho que sim. Agora a Eliane continua. E daí foi esse o contexto, só para encerrar aqui, Eliane, foi esse o contexto de uma produção artesanal, mas feita com muito cuidado, porque nós sabíamos que era algo que ia repercutir na cidade e que havia uma ansiedade, inclusive, da cidade, do município, para ter um retrato dele, né? De uma forma diferente, que chegaria às crianças. Tá? Agora, a Eliane vai continuar, né, Eliane, pelo tópico que vocês organizaram. Eu só queria pedir uma coisa, que eu esqueci no início da reunião, peço desculpa para a Via. Nós temos dois tipos de público aqui hoje. Nós temos o público que fez a inscrição pela UEL e está participando do ciclo de eventos, e nós temos o público que está aderindo, né, o que quer e fazer inscrição. Aquelas pessoas que estão inscritas no curso da UEL, por favor, registrem a presença no chat, para que a gente possa gerar a lista de presença a partir do registro. É isso, né, Beatriz? Sim, pode ser dessa forma, tranquilo. Obrigada. Então, tá certo. Eu tive um probleminha de som aqui, eu perdi a Bia, mas eu acho que é isso mesmo. Depois eu comunico com ela pelo telefone, tá? Então, vamos passar a fala agora para a Eliane. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer e uma honra estar aqui com a professora Magda, a professora Sandra, mas estávamos falando um pouco antes que eu fiz parte de uma das primeiras turmas do projeto Conhecer Londrina, como aluna, né? Então eu fiz parte desses projetos piloto.
E algo assim que marca muito, tá dando para ouvir direitinho? Tudo bem? E algo que marcou muito esse tempo, né, pensando na produção do material, foi o retorno a essas memórias. Porque muito dessas andanças do projeto Conhecer Londrina acabaram aparecendo na produção. Mas até lembrando como que ela surge, ela vai surgir a partir de uma demanda das escolas, né? Quando eu entrei, comecei a fazer parte dessa equipe de apoio da Secretaria Municipal de Londrina, eu e a Eliane França, né, Eliane França respondendo pela geografia, nós passamos a trabalhar com a formação continuada e uma fala constante dos professores era, olha, nós não temos mais o livro da professora Magda, né, até porque as editoras foram parando de publicar, é uma publicação mais local, não existe em quantidade suficiente para os alunos, está na hora da secretaria produzir um material novamente. E por meio das formações, cujo tema era Londrina, dentre os vários temas abordados, Londrina estava sempre presente, as falas eram, olha, esse tema aí é interessante aparecer. Por que vocês não trazem esse tema para a próxima aula? Então, é muito do que hoje, né, do que acabou constituindo essa publicação, veio dessas falas, desse clamor dos professores. E na ocasião, né, eu e a Eliane França apresentamos essa demanda, todos esses apontamentos para a secretária naquele momento, né, a secretária Janet Thomas, e aí, assim que surgiu uma verba, ela entrou em contato conosco, olha, vocês têm tantos meses para produzir esse material. Pensando no tempo, nosso tempo de pesquisa demanda, mas nós tínhamos muita coisa a partir das produções, das formações continuadas e das falas dos professores. Olha, nós queremos trabalhar tal assunto, você pode preparar? Então, muito disso acabou sendo produzido no decorrer das formações continuadas. E desses apontamentos, também o projeto Conhecer Londrina foi sugerido por esses professores que, de alguma forma, esses roteiros, ou melhor, esse roteiro aparecesse também na escrita, né, na produção do material. E essa iniciativa da SME, como falou a professora Magda, também foi um trabalho, apesar de ter a verba para a impressão, foi também um trabalho artesanal. Foi uma digitação nossa, a correção foi feita pelo grupo, a Eliane, quando falo do grupo, eu e a Eliane França. Então, uma digitava, passava para outra, localizava imagens, e uma pessoa muito importante nesse momento, falo com relação à parte de história, porque o nosso livro acabou ficando com 100 páginas de geografia e 100 páginas de história. Foi isso que nos foi pedido. A professora Regina Alegro, do Museu Histórico, naquele momento ela respondia pela direção do Museu Histórico de Londrina, ela foi muito generosa, acompanhando o processo, fazendo leituras, sugestões, e isso foi, enfim, o livro foi sendo tecido. E uma fala muito presente, uma preocupação muito grande era como nós vamos representar a população indígena e afro-brasileira, e os imigrantes, e as populações do campo, e a questão de desconstruir o mito do pioneiro. Então, foram discussões que surgiram, a partir das reuniões com a professora Regina Alegro, também com a Eliane França, e que foram pontuadas durante as formações. Quando nós trouxemos também a questão das fontes, como é que vai ser esse livro, né? Nossa maior preocupação era trazer as fontes históricas. E dentre essas fontes, quando nós falamos que sujeitos vão aparecer, como vai se dar a fala do indígena diante do tempo que se tem para coletar? A nossa preocupação naquele momento, diante do prazo que nós tínhamos, foi buscar as produções que já estavam sendo feitas. Então, nós tínhamos o material do Nelson Akira, que foi um documentário produzido mais ou menos naquela época,
e também várias produções do Promic, e aí retomamos lá produções do Projeto Cuco, do professor Cerneve, Departamento de História da UEL, né, o professor Cerneve nos deixou esse ano. Então, o que havia publicado? Pelo Promic, muitas produções do Promic, a importância dessas produções. O NEAB estava presente em grande parte dessas produções, né? O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL estava ali com a produção do Dr. Clímaco, com o Dr. Oscar do Nascimento, com a produção da Dona Isolina, a Venda dos Pretos. Não eram produções que estavam saindo naquele momento, Dona Vilma, e que eram material, né? Era matéria-prima para essa produção. Então, nesse momento, as fontes disponíveis partiram realmente das pesquisas desses departamentos, Departamento de Ciências Sociais, Departamento de História, Departamento de Educação, que estava sendo pesquisado, que estava sendo publicado pelo Promic. Que documentários estavam sendo produzidos sobre população indígena, movimento negro em Londrina, e assim, a fala de moradores da área rural, população do campo, moradores da Vila Casone, Vila Brasil, onde estavam essas falas? Porque não havia tempo hábil para coletar essas falas com esses sujeitos. E uma necessidade muito grande era que essas vozes aparecessem, né, que o olhar dessas pessoas estivesse presente no livro. Então, nós contamos também com acervos familiares das pessoas mais próximas, né? Posso dizer que no livro aparece muito do acervo da minha família. Teve gente que falou assim, mas por que apareceu mais coisas da sua família? Ou por que apareceu mais coisas do Museu Histórico? Porque eram os lugares que estavam, as fontes que eu tinha. Então, o Museu Histórico, naquele momento, né, a professora Regina Alegro disponibilizou o acervo, né, ela falou, olha, né, havendo todos os cuidados, enfim, as referências, para nós é um prazer participar desse momento. Também o acervo da minha família, acervo coletado junto a essas produções, né, do Promic, do NEAB, Projeto Cuco, enfim, inclusive, o professor Evo Kawati, que já fez parte da equipe de apoio técnico-pedagógico de História, também produziu um material de coleta de depoimentos com alunos da EJA de Londrina, da EJA Rural e da EJA Urbana. Então, muitas falas que estão em balõezinhos, que aparecem no decorrer do livro, surgiram da EJA. E para nós é muito importante, né? Enfim, poder envolver as mãos, né? Muitas mãos nessa produção, direta e indiretamente. E quando até a professora Magda foi falando que referências, né? Então aqui eu já trago algumas, mas eu fui buscar as minhas leituras também, porque pesquisar sobre a história de Londrina já surgiu na graduação. E eu quero citar alguns nomes de professores aqui que eu tive no Departamento de História, professora Sônia Dum, professor Miguel Arias Neto, outros professores também que vieram depois pelo Departamento de Ciências Sociais, o Nelson Tomasi, o Barnabé. Então, vários professores que tinham produções. Alguns foram bem próximos, outros eu tive a oportunidade de ler a produção já, né, no período de especialização. Então, essas leituras foram compondo o olhar sobre a cidade. E esses dias ainda comentei com a professora Magda, muito da professora Sônia Dum, que quase que me pegava pela mão para andar pela cidade, para contar a história da cidade, mostrando os prédios. Né, a professora Tânia Fresca também, Departamento de Geografia. Então, foram pessoas que marcaram meu tempo como aluna e que me fizeram trazer esse olhar para a escrita também. Nessas referências, assim, né, mas por que talvez a escolha dessas fontes ou desse tipo de atividade? Uma coisa que se priorizou, isso eu posso falar de algumas leituras sobre Peter Lee, transitando um pouco também sobre educação histórica, a minha preocupação em trazer as fontes. Que fontes? Fotos, propagandas, mapas e fragmentos de depoimentos, né? São os 4 elementos principais que foram problematizados. Quando a gente fala da fala do indígena, um documentário, né, quando você traz um documentário como fonte, eu pude ali praticamente transcrever a fala de várias pessoas da comunidade do Apucaraninha. Então, não era minha fala. Eu utilizei a transcrição mesmo para compor os textos.
né? Quando eu utilizei depoimentos da EJA, então são as falas, né? Então até procuramos colocar na íntegra ali também, alguns depoimentos que eu já tinha oportunidade de ter coletado antes, durante a minha especialização. Então, o que era disponível? Então, pensar, quando a gente fala hoje numa produção didática, no campo da história, a importância de trazer as fontes de diferentes temporalidades para compor esse panorama, tanto com relação aos textos, com relação à proposta de atividade. Não é um livro rico em tantas atividades, né? Até a gente sugere uma ou outra. Eu não mostrei a capa do livro, né? A professora Sandra apresentou, Londrina, Olhares sobre o Tempo e o Espaço, e esse nome surgiu da formação continuada, que já existia quando era Eliane França e Eva Kawati. Então, esse livro, essa capa, e que foi produzido também pelo marido da professora Márcia Batista. Na época, o William, que contribuiu com essa produção. Professora Márcia Batista, do projeto Palavras Andantes. Então, muita gente ali presente abraçando essa causa de produzir um livro e de entregar. E uma fala muito nossa esse livro é nosso, esse livro é da rede, esse livro tem a fala da EJA, tem a fala do campo, tem a fala do Apucaraninha, tem a fala das publicações do NEAB, né, de algumas pessoas que não estavam mais, mas o doutor Oscar do Nascimento, né, naquela ocasião ainda estava vivo conosco. E muita coisa interessante foi dita por ele, né, as pesquisas que foram compondo toda essa escrita, né, uma escrita artesanal. Quando a gente fala que realmente foi ali, eu falo, foi feito no Word esse livro, né, a gente não tinha ninguém nem para diagramar naquela ocasião, né, não foi manuscrito, foi digitado, mas foi algo assim, foi uma experiência incrível, com o tempo que nós tínhamos, e buscar, né, arrebanhar toda essa produção. E eu quero lembrar de uma coisa muito importante: produção de Promic. Quem produz? Né, são muitas pessoas da cidade que têm ali as suas pesquisas, enfim, que são divulgadas. Produção do Projeto Cuco, Departamento de História da UEL, né, quanta coisa surgiu ali interessante sobre o Heimtal, sobre Vila Casone, né, moradores da cidade que muitas vezes são invisibilizados. Então, quanta publicação interessante, quanta fala interessante veio pela EJA. Né, os relatos de quem morava em diferentes bairros da cidade, publicação da Vila Brasil, publicação mostrando a fala de quem morava nos distritos. E uma coisa muito interessante foi quando eu comecei a apresentar esse livro nos cursos de diretores e coordenadores pedagógicos, de gente levantando a mão e falando assim: essa é minha tia. Essa pessoa mora no distrito de São Luís, é minha tia. Ai, essa daí eu conheço essa senhora, ela é de Irerê, ela mora perto da escola. Nossa, essa senhora, ela mora lá na selva, ela ainda está viva. Então, foi muito gratificante ver que as pessoas estavam se percebendo, se identificando, se reconhecendo nesse material. Não é um material perfeito, tem várias lacunas, hoje a gente já percebe muita coisa para melhorar, a gente já tem trabalhado, né, a equipe está trabalhando para melhorar tudo isso, mas para aquele momento foi uma conquista. Eu falo que foi uma conquista para nós, da equipe pedagógica, mas foi uma conquista de Londrina, quando eu penso nessas pessoas que foram se vendo no livro, porque esse livro acabou indo para a casa de algumas crianças, não é um livro que transita, né, porque são poucos, não existe uma impressão em larga escala, então a quantidade que temos é muito preservada, assim como os exemplares da professora Magda, hein? Muitos hoje ainda dentro da rede municipal, muita escola guarda 7 chaves dos exemplares dela, e os exemplares dela são trabalhados em sala junto com os nossos. Então, é interessante ver isso, que o professor, não existe isso, esse material, não, agora aquele não. Todos são valiosos e importantes, e para cada situação, para cada público, para cada momento. Um, de repente, vai ser mais significativo, mas num outro momento, o outro também ganha um grande espaço. Todos são valiosos. E então, esse momento foi significativo, foi extremamente importante para... Eu acho que muita gente dentro da universidade se viu representada nele, muitas famílias, muitas pessoas que, quando receberam esses livros, que foram transitando, né, pouco a pouco, chegando em casa, e muitos foram percebendo
fotos de casamento que lembravam as suas fotos de casamento, fotos de criança com o pé no chão, que lembrava a infância dele de pé no chão. Então, as pessoas foram estabelecendo, e assim, algo pouco a pouco, né, mas um vínculo afetivo. É uma publicação que tem muita afetividade. E falando das... agora passo até a palavra para a professora Magda também, né? Mas... Deixa eu me organizar aqui. Peraí. Senão eu vou falando muito. Gente, não é fácil. Tira a máscara, põe máscara, desliga o microfone, liga o microfone. Mas a gente chega lá. Então, agora, nós vamos passar para o segundo tópico da rodada, que elas organizaram, né? Vocês vão prosseguir a fala, né, Magda? Agora, eu dou continuidade contando a minha experiência relacionada a essas questões mesmo que ela... Exatamente. Né? Tá? Na minha fase do primeiro livro, que aconteceu no último livro que eu publiquei, que foi de 2006, já foi uma outra fase muito mais rica, vamos dizer assim, em fontes, em possibilidades, né? Mas na primeira fase, nós já tínhamos no Brasil algumas publicações que ajudavam. Localmente, nós ainda não tínhamos essa riqueza que a Eliane apontou, de publicações. Nós tínhamos que fazer, eu tive que fazer, assim, uma espécie de garimpagem, indo no CPDH, que acho que não tinha nem esse nome direito ainda, né, e procurar os papéis, os materiais, os documentos que estavam lá e ver quais eram os que poderiam me ajudar a trazer a fala dos pioneiros, porque uma coisa que era muito clara no trabalho é que os pioneiros tinham que sair das personalidades ilustres. Nós tínhamos que resgatar outras vozes na cidade. Isso em 1987, a gente começou a buscar outras vozes. Então, como a própria experiência da Eliane também aconteceu parecido conosco, porque, por exemplo, o seu Olindo, que aparece no meu livro, ele era o pai de uma coordenadora pedagógica. Que ela falou, Magda, você tá... Eu falei, gente, eu estou precisando de um imigrante. Ele era um imigrante italiano. Eu fui ao hospital conversar com ele, entrevistá-lo. Aí o seu Agnolo era um migrante nordestino, né? Ele era... No momento que eu o entrevistei, ele tinha mais de 60 anos, estava na condição de boia fria. Então, ele ajudou a desmistificar aquela coisa assim, veio o pioneiro e ele venceu, todos venceram, né? E o senhor Agnolo demonstrando isso, que ele conseguiu ter, ele derrubou mata, ele plantou café, ele conseguiu ter uma pequena propriedade, mas a política relacionada ao pequeno agricultor, ao pequeno proprietário, né? Não deu condições para que ele tivesse como tratar da saúde da família. O que eu fiz? Vender a terra, que daí mal deu para comprar um terreno na cidade, né? Onde ele passou a morar de favor e a trabalhar de boia fria, com mais de 60 anos de idade. Então, esse esforço a gente fez no sentido de trazer esses personagens. O outro personagem que a gente também sentia, era uma coisa assim, que intrínseca ao que nós estávamos vivendo, era dar voz também aos indígenas, às sociedades indígenas, que até então ela estava muito restrita a determinadas etnias, mas e a etnia que vivia aqui, que eram os Caingangue, que também tinha alguns Guarani morando junto lá em Lerroville, até hoje a briga de Itamarana e Lerroville, de qual região que ficava, né? Então, a gente foi tentando buscar o projeto Cuco, já existia, a gente era parceira na produção do projeto Cuco, que os alunos entrevistavam pioneiros, que eram selecionados pelo Museu Histórico. A escola preparava questões, né, para perguntar para o pioneiro, iam ao museu, uma turma de terceiro ano ia ao museu, isso já antes do livro, viu, gente? Ia ao museu, entrevistava o pioneiro, as perguntas delas,
e depois o museu fazia suas perguntas, né? Mas a criança participava e conhecia, né? Eu lembro que também eu queria colocar a fala do pioneiro, então eu trouxe o George Great-Smith, mas para equilibrar, porque ele falava pelo poder, ele era um funcionário da Companhia de Terras, né? Então ele tinha um olhar. Aí a gente vai buscar Ziober, outros pioneiros, e a outra voz que também a gente trouxe, já começou a trazer, é a voz da mulher. A mulher pioneira. Era fácil ser pioneira? Como é que era essa vida? Né? A dona Stefania Esquiva, ela fala, se não chovia dentro, chovia fora. Se esconder da chuva, era muito quente. Saía, chovia. Sabe? Então, esses elementos do cotidiano, do trabalho, foram questões que a gente tentou trazer ainda com muita simplicidade, eu acredito, assim. Eu acho até com uma certa, ainda no processo de construção, né, naquele tempo, né, que nós estamos saindo de uma ditadura, né, de uma formação muito tradicional, muito limitada, e tentando superar os nossos limites, né, para ver se a gente conseguia colocar outro tom na história, para que a história da cidade, principalmente no momento, se fosse colocada como um corpo vivo, dinâmico, palpitante, que poderia ser apropriado por todos que fazem parte dele, né? Então, aí, nas questões assim, teóricas também, vou lembrar que tem o Piaget. O Piaget foi muito importante naquela época. Ele me ensinou que a criança não aprendia simplesmente com o meu discurso, né? Então, eu tinha que provocar, por meio do livro, situações em que a professora e o aluno tivessem que sair do livro, porque eu acreditava e acredito que a criança tem que agir sobre o seu objeto de conhecimento, né? E isso hoje a gente vê com vocabulários e discursos mais elaborados, mas que vem lá desse processo, dessa construção de conhecimento, né? Depois, mais tarde, alguns anos mais tarde, a gente teve acesso a Vygotsky, aproveitamos muito a leitura do Vygotsky também, redimensionou muitos outros aspectos, mas eu não posso deixar de mencionar o Piaget na sua contribuição em relação, por exemplo, à questão da noção de tempo da criança. Não existia nenhum livro que explicasse para você como é que funcionava o pensamento da criança. O Riesen está falando agora, olha, um autor alemão, na didática da história, ele está falando no século XXI, que você tem que considerar para o ensino de história qual é o sujeito com o qual você quer se comunicar, o qual você deseja que tenha um aprendizado histórico. E essa já era a nossa preocupação naquele tempo. Evidentemente que as pesquisas, os trabalhos, nos reforçaram muito, nos ajudaram muito, e ajudam e vão ajudar ainda mais. Mas não vamos lembrar. Esse momento, essa chamada da Eliane e da Sandra, me fez voltar a esse tempo em que a gente estava nessa tentativa de sair daquele lugar em que não tinha pioneiro que morava na casa do lado da gente, né? Não tinha, por exemplo, o seu Serafim de Almeida, ninguém conhecia. O Serafim de Almeida compôs a primeira Câmara de Vereadores, ele morava lá na Vila Casone. Eu fui na casa dele, ele morava numa casa de madeira, nossa casa tradicional de madeira. Fui lá conversar com ele, para que ele nos contasse como é que aconteceram as coisas naquela época. Tá? Então, assim, eu acho que era o que a gente conseguia fazer. E a gente foi buscando, foi tentando trazer. A outra questão também que foi norteando o trabalho é que tinha que ter trabalho em grupo. E aí o Piaget que me ensinou isso também. Porque a criança tinha que adquirir autonomia. Quem trabalhou comigo naquela época vai lembrar disso. E para isso, tinha que fazer a dinâmica de grupo.
Tá? Era super importante essa relação com diferente, com ideias diferentes, tendo que trocar, tendo que argumentar. Não usava essa palavra ainda, não, argumentação. Né? E tinha que discutir, a gente falava. Né? Então, também a outra coisa que era muito cobrada naquela época era desconstruir a ideia da Companhia de Terras Norte do Paraná como uma como é que eu vou dizer? Né? Benfeitora da cidade. Né? Ela construiu essa cidade pelo bem das pessoas. Eu não vou dizer que ela fez por mal. Né? Agora, ela teve, o que ela fez? O que ela foi? Ela foi um empreendimento imobiliário. Ela tinha que ter lucro. Ela investiu, ela conseguiu um bom negócio, auxiliada pelos nossos governos, né? Que deram, assim, 500 mil alqueires praticamente de graça. Valia, segundo o Joffre, valia menos do que 1 quilo de feijão, quer dizer, ela valia muito mais, mas foi vendida mais barato que 1 quilo de feijão na época, né? Então, tinha que desconstruir. Mesmo assim, houve uma dificuldade, porque muitas pessoas da academia, elas não entendiam ainda, hoje eu acho que isso já é claro, esse esforço do professor, da sala de aula, entendeu? Do ensino primário, do ensino dos anos iniciais, onde a gente faz aquele movimento para que a criança comece a entender o que é ciência, o que é história, como é que ela pode trabalhar. A gente precisa descobrir caminhos para fazer ela entender, por exemplo, que a fotografia ela não é só para a gente olhar e falar, ai, que bonita essa paisagem, nossa, que interessante. A população, ela se vestia diferente. Não é só para isso. Ela pode ser uma fonte histórica. Então, o que a gente tem que fazer para ela se transformar numa fonte histórica? Tem que questionar essa fotografia, tem que questionar esse objeto. Então, esse foi, assim, alguns dos elementos, né? A questão também que a Babi Pacheco Borges, na época, que lançou um livro, que era da dinâmica das transformações, que a gente discutia muito, que era as mudanças e permanências, as diferenças e as semelhanças, também é uma coisa que quem trabalhou comigo vai lembrar. E a história da vida da criança. Porque quando eu me vi nessa situação, eu falei, ai, tá vendo? Ficam fazendo as crianças escreverem a história da vida delas, as professoras também, quando eu dava curso, né? Trabalhando com essa questão da história da vida, mas é a sua constituição como sujeito da história, é a sua percepção como sujeito da história, que vai se ampliando no seu cotidiano, nas suas relações sociais, na sua forma de ser, nas suas mudanças, né? Nas permanências, nas diferenças que eu tenho em relação ao outro, e daí eu vou descobrindo o outro, né? Entrando nessa relação de alteridade, vou descobrindo o outro, mas percebendo que ele tem muitas coisas, que ele é o mesmo, eu, né? Então, assim, foi esse o movimento que a gente já foi fazendo de uma maneira muito mais simples, reconheço, tenho que reconhecer isso, porque é a verdade daquele momento que nós vivemos, mas era tudo assim com muita alegria, porque eram descobertas. Tanto é que o livro chamou Viver é Descobrir, porque foi um processo, eu tive que fazer em 1 ano, em 1987, né? E ele foi um processo de muitas descobertas da minha cidade, da cidade onde eu morava, onde eu iniciei a minha vida profissional, que eu amava, que eu amo, né? Então, acho que essas seriam, assim, mais as referências, né, Eliane? E que dá para entender os contextos que têm semelhanças também, que vocês devem ter percebido que os contextos, na década de 1980 e o da Eliane na primeira década do 21, então, ela também passou por esse processo com outras circunstâncias, né, com outras possibilidades, mas ainda tendo também mesmo esses referenciais, né, que é da gente dar voz para quem não tem, né, trazer essas vozes para a sala de aula, que é possibilitar a criança ter um olhar de investigador,
já desde 8 anos de idade, 9 anos de idade, e assim muitas outras coisas, né? Vamos continuar, eu estou dominando muito. Vamos lá, Eliana. Isso que a professora Magda traz, né, a questão de, eu falo que ela foi a desbravadora, a desbravadora. Esse foi interessante. Então, assim, algo importante, assim, né, falando desse caminho, porque, na verdade, a professora Magda abriu um caminho, né, vamos pensar que nesse momento que ela vai mencionando, né, essas pesquisas, todo esse trabalho junto aos projetos, é um momento que a gente está estudando, que o país, enfim, existe uma produção pensando em história local, há um interesse, e os anos iniciais têm esse olhar para a história local. Qual o diferencial? Essa problematização, esse questionar as fontes, esse processo investigativo. Então, quando a gente fala até dessas questões hoje com a base nacional, não é algo novo, é algo que já vem de longa data, tanto da parte do professor, como da parte de quem produz o material, como também desse aluno que é instigado a investigar. Mas, nesse caminho, algumas escolhas foram feitas para que a produção conseguisse uma aceitação. Quando a gente fala de aceitação de uma publicação como essa, ela não se deu apenas dentro da escola, não se deu apenas no campo da educação, mas também em outros segmentos da sociedade. Quando nós produzimos o material, era recente, né, enfim, toda um questionamento do movimento negro, até pela Lei 10.639 e 11.645, a respeito de produções didáticas que contemplassem a questão do indígena e da população afro-brasileira. E por esse viés, havia uma preocupação com relação ao tempo, tempo e quantidade de páginas. Vamos pensar quanto que eu tenho ali para dedicar a essa escrita sobre essas temáticas, e também quando eu penso no tempo que eu disponibilizo para realizar essa pesquisa, e até mesmo para atender, porque havia uma expectativa da cidade com relação a essa publicação. Já havia uma expectativa, tanto que havia, assim, de certa forma, uma insistência no sentido, olha, o município precisa publicar algo sobre a cidade, mas também que atenda, né, todas essas temáticas contemporâneas. E naquele momento, eu confesso, me senti muito angustiada, preocupada, porque você tem que fazer um recorte temporal, você tem que fazer um recorte de uma narrativa. Com relação à população indígena, então eu tinha uma escolha, eu vou lá no indígena do passado, ou eu vou dar um enfoque maior na questão do presente, eu vou nesse indígena lá do início da formação da cidade de Londrina. Então, até por algumas fontes, algumas imagens de época, eu trouxe uma problematização para que as crianças comparassem, né, o indígena daquele contexto com o indígena de hoje. Esse indígena que está na universidade, que nós encontramos nas ruas, que entra na padaria, que vai ao comércio, que trabalha, que tá dentro da escola. E aí foi nesse sentido que nós olhamos com muito carinho para essas produções sobre a população indígena, produções atuais. Então, tanto os documentários quanto outras publicações que eu fui conhecendo, publicações feitas pela CED do Paraná, e aí isso é que foi dando um contexto e foi a nossa escolha trazer essa população indígena agora. Assim como eu trouxe a cidade, isso que a professora Magda falou, que é o carro-chefe, né? Mostrar o mesmo lugar ou a mesmo grupo, em momentos, em temporalidades distintas, para você verificar, para que a criança possa verificar o que muda, o que permanece, o que está presente no momento em que ela vive. Isso tanto se deu quando se olhou para os espaços, quando, ao mesmo tempo que se pensou os sujeitos. Então, quando também veio a questão da população negra, escolher falar do doutor Clímaco, do doutor Oscar do Nascimento, da venda dos pretos, também se remeteu ao movimento negro nos dias atuais. Então, como esse movimento atua? Até mesmo pessoas que foram lembradas pela Câmara dos Vereadores, né? Havia um prêmio, não sei, acho que isso existe ainda, mas naquela ocasião havia um prêmio para algumas personalidades, mais ou menos naquela época, um professor e um alfaiate da cidade foram premiados. Então, mostrar essas pessoas da cidade, né, dessa população negra que se faz presente desde o início da formação, que vem
pelo Clube Negro, que está presente nas ruas, que faz protesto e que também está hoje em diferentes segmentos. Então, não houve, sabíamos que jamais, né, não tem como dar conta de todas as discussões, ou de todos os sujeitos, de tudo que se propunha ali, mas as escolhas que foram feitas também foram pensadas nesse sentido. Como eu posso contemplar, atender essas demandas, e, ao mesmo tempo, eu também passei por um momento de apresentar esse trabalho, né? Antes de passar pelos professores ou pelos coordenadores, esse livro foi apresentado no Museu Histórico por um evento organizado pelo museu em parceria com a comunidade do Apucaraninha. Então, eu apresentei páginas do livro, né, e eles fizeram questionamentos, eu argumentei ali, e para esse livro, então, de certa forma, trouxe um certo conforto, um contentamento, eu achei assim, de ambas as partes. Até porque eles conseguiram, da mesma forma, foi muito interessante, o mesmo movimento que aquelas famílias da área rural fizeram ao dizer: minha avó, minha tia, minha vizinha, ela está aí, essa é a fala dela, quando perceberam essas falas transcritas, perceberam suas falas preservadas, não deturpadas. E foi algo interessante também que se repetiu com relação ao movimento negro, porque o livro também foi apresentado ao Ministério Público, né, ao GT de Combate ao Racismo. Então, passou por várias instâncias e, enfim, chegou à mão dos professores, né? A gente teve um momento também de compartilhar com os gestores, coordenadores, e depois chegar às escolas. É algo assim, quando a gente pensa em aceitação da comunidade, quando se publica, se produz algo e se pensa para quem estou produzindo, a gente pensa no aluno, é o nosso carro-chefe, é o primeiro sujeito que é alvo dessa ação, né? O professor, mas ele é algo que vai além, que sai do seu controle de certa forma. Hoje, quando a gente pensa na tecnologia que você tem para digitalização, para um material que passa pela mão dos alunos, que circula de alguma forma, existem outros olhares, com outros interesses, e que vão também perguntar, ou querer entender se esse livro também se dirige a ele. Então, publicar sobre a cidade, para a cidade hoje, vai além da sala de aula, pensar para outros segmentos, porque quando a gente fala que a cidade educa, né, que os espaços, enfim, os sujeitos, existe um grande canal onde todos compartilham, ensinam e aprendem. Essas produções que circulam, que são produções materiais ou até produções imateriais, elas vão afetar, elas vão dialogar com outras pessoas. Então, quando a gente olha para algo, até hoje, olhando para ele, eu já penso, nossa, quanta coisa eu faria diferente, né? Daqui para frente tem que ter um outro olhar, porque ele vai ter que dialogar com outras pessoas. Ele precisa dialogar com outras pessoas que estão por trás desses alunos, desses professores. É um livro sobre a cidade e também para a cidade, né? Acho que aí passo aqui a palavra para a Sandra. Bom, eu tenho certeza que é um privilégio para todos nós que trabalhamos com a educação em Londrina e aqueles que estão mais envolvidos com o ensino de história, ouvir essas narrativas, né, gente? Quantos têm a oportunidade de debater um material didático produzido por professoras? Nós estamos falando aqui de quase 3 décadas de diferença, né, Magda e Eliane? A Magda está aqui. Mais de 3 décadas. Mais de 3 décadas. São 33 anos, gente. Então, nós estamos falando de 3 décadas, e isso é de uma importância absurda para a gente pensar o processo de construção de conhecimento, para a construção de políticas públicas e para prosseguir com a produção de material didático da cidade, sobre a cidade, que daqui a pouco vai estar na mão de vocês também, né? Dos muitos novos que estão aqui, né? Moçada nova que está chegando. Então, eu acho que essa, né, a história da produção coletiva, tanto que a Magda destaca, como a Eliane destaca, são obras que nasceram de um coletivo, que não se fiz, apesar de elas terem uma autoria própria, né? Elas se fizeram a partir da somatória de vários lugares, várias instituições, de várias buscas pela cidade, né? E eu acho que isso se reverte um pouco na forma como nós ensinamos sobre a nossa cidade nas escolas de Londrina, né?
e que é destaque, a gente recebe várias, né, considerações da importância da caminhada desse ensino de história. Então, agora, a gente vai abrir para as questões. Quem quiser falar, inscreve ali no chat, que eu vou tentar olhar, a Bruna está me ajudando, né? E quem quiser mandar também a pergunta por escrito, manda. Tem mais, Eliane? Tem mais fala? Não. Agora elas vão perguntar, né? Então, vocês podem perguntar, fazer algum comentário e tal, ou então mandar pelo chat, mandar a questão escrita pelo chat. Eu vou começar, tá? Eu vou começar. As duas ficam conversando aqui na minha frente e ficam me atrapalhando, porque eu quero ouvir o que elas estão falando também. Olha, então eu vou começar, eu quero fazer uma pergunta mais direcionada à professora Magda. Magda, o seu material, ele passa por um processo que é externo a você, que é a submissão a um Programa Nacional de Livro Didático, né, que muda aí totalmente a questão dos livros didáticos no Brasil, né? O que você avalia dessa relação do material, da origem do material e o processo no livro do PNLD? Em síntese, eu acho que a fala é muito importante no sentido, o PNLD, ele acabou por engessar o seu material, ele ajudou, como é que você faz essa análise de um processo pelo qual, por exemplo, o livro da Eliane não passou, né? Não, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, e está aberta as inscrições, pessoal. Quando eu escrevi o livro, eu não escrevi pensando em que seria uma editora me procuraria um dia, né? Não tinha realmente a mínima ideia de que isso pudesse acontecer, algo assim, nem cogitei. Até que, o que aconteceu? Uma professora, conhecendo o livro e conhecendo o pessoal da editora, eu vou falar o nome da editora. Claro, não tem problema. A editora FPD, ela foi na FPD e levou o livro lá e falou, olha, esse livro aqui é que Londrina precisa. A professora Alice, ela trabalhava no Colégio Canadá. Ela falou, vocês têm que publicar esse livro. E, por coincidência, estava um diretor da FTD, que morava em São Paulo, e estava fazendo uma supervisão aqui, quis conversar comigo, mas foi assim. Ele não conhecia, pegou o material, levou. Gente, por que está dando... Está doendo? Desculpe, gente. Então, essa pessoa pegou o livro e levou, e surpreendentemente, para mim, na época, posteriormente, uns meses depois, ele me procurou. Mas, na verdade, quando ele me procurou para publicar o livro da história de Londrina, ele já estava visando, era o Paraná. Porque eu já escrevia sobre a história do Paraná nos caderninhos, que os caderninhos do primeiro ano, segundo ano e quarto ano, eles permaneceram, né? E então eles já estavam visando o livro do Paraná. Aí eu acho que era metida também, sabe? Porque eu falava assim, eu não vou mudar, porque isso daqui, assim, são meus princípios, eu não vou mudar. A gente fez isso aqui com tudo, e daí a gente vai chegar lá, será que vão querer mudar? Já cheguei na defensiva, porque você vai ter um editor lá. E esse editor, ele vai questionando e vai querendo enquadrar naqueles esquemas que a editora tem há muitos anos, né? Só que a editora, eu tive a sorte do Lisânias, foi o meu editor, e ele foi muito respeitoso em relação... Ele acho que percebeu que havia uma tentativa de fazer algo do que é diferente em relação ao que já estava colocado. E ele respeitou e ajudou até a aperfeiçoar, porque daí havia maior possibilidade de fotografias, de diagramação, né, de produção de texto. Então, foi assim, inclusive a capa, eu me lembro assim que a capa dele ficou muito bonita, que foi o Cláudios, um desenhista muito mineiro, excelente. Então, essa primeira experiência foi muito boa, tanto no livro do Paraná, quanto no de Londrina, porque logo em seguida eu fiz o do Paraná, né?
Enquanto eu estive com esse editor, foi tudo muito bem, mas ele saiu. E aí as minhas dificuldades começaram a acontecer. E foram muitas. Porque ou tinha o editor que largava, ou tinha o editor que queria formatar. Aí era aquela guerra entre você e o editor. Isso existe. Existe o editor que é criativo, que acredita na criatividade, que acredita na ciência, no estudo, da aprendizagem, na educação, tá? As nossas fontes, nos nossos valores, né? E valores que eu digo não é só, eu digo assim, da objetividade, da produção científica. Nós temos uma linha de trabalho que é muito próprio do pedagogo, que é muito próprio de quem trabalha com criança. Então, e aí eles não entendem, muitas vezes, que uma palavra, não pode usar uma palavra, determinada palavra, porque ela pode gerar uma questão que a criança não vai dar conta naquele momento, tá? Então, estou dando um pequeno exemplo. E eu fui tendo, assim, algumas situações, e foi indo, mas ainda foi mantendo, e até que o último trabalho, a última publicação de 2006, eu tive a sorte de ter um editor que me ajudou muito, que foi tudo bem, foi publicado, mas ele não foi praticamente divulgado porque houve uma perda do interesse da editora pela história local, porque isso estava atrelado com o PNLD, né? E aí mantiveram apenas o livro do Paraná. E o livro do Paraná também, aí foi muito sofrido, porque passaram a exigir que o autor visse o que o PNLD estava dispondo como regra, e você não pode fugir disso. E isso vai prejudicando a possibilidade de você fazer aquilo que você acredita. Porque, às vezes, sabe o que acontecia? Concordavam comigo. Quando eu via pronto, não era daquele jeito que eu tinha falado. Ou mudou a gravura, a imagem, aquela imagem tinha tudo a ver, ela tinha sido pensada para determinada situação, para aquela explicação, para aquele texto, achavam que ia por outro, e daí punha. E daí, quando você via o produto final, que não tinha mais como voltar atrás, você se decepcionava, e as pessoas até te questionavam, mas você havia perdido um certo controle. Aquele controle que eu tive nos primeiros livros, nos últimos eu perdi, né? Até o desinteresse que levou daí. Aí eu tenho que reconhecer que eu entrei numa vida acadêmica que exigia muito, e que também, depois de 2006, 2007, 2008, né, que eu entrei no programa de pós-graduação na UEL, foi faltando tempo para essa dedicação, porque precisa se dedicar, sim. Um livro didático, ele não sai do nada, ele não sai só de você ler livros acadêmicos, não, sabe? Livros científicos, fazer reflexões elaboradas, porque você tem que fazer toda uma elaboração que vai chegar na criança e no professor. Então, é um processo longo, é um processo sofrido, é um processo rico, maravilhoso, tá? Mas é um processo sofrido, né? Então, deixa eu melhorar aqui meu som. Eu fiz essa pergunta, deixa eu aumentar aqui. Eu fiz essa pergunta para a professora Magda. Nós somos colegas, né, gente? A gente divide a mesma universidade, a mesma sala, né? Tivemos a mesma orientadora, tivemos a sorte de ter a mesma orientadora, a Ernesto. Eu não falei que a Ernesto Zamboni, alguns anos depois, acho que 10 anos depois, ela se tornou a minha orientadora de doutorado. E foi uma coisa maravilhosa na minha vida, e que também foi na vida da Sandra, que também teve a nossa orientadora, que a gente mantém em contato. Nós temos um grupo no WhatsApp para cuidar dela, para estar em contato com ela, porque ela é uma pessoa especial nas nossas vidas.
Mais ou menos, bem isso mesmo. Mas a minha pergunta, ela tem um significado, porque, veja, olha só, né, vocês conheceram a história de publicação desses dois livros, né, e eu acho importante a gente conhecer essa história, e quando a professora Júnia Salles estava no MEC, já em 2016, a ideia do Ministério era voltar a uma produção de livro didático com esse perfil que a Magda iniciou e que a Eliane mais ou menos transita também. Seria investir na produção local, na produção, não era nem por editora, seria pelo CPF do professor, do grupo de professores que quisessem elaborar uma obra didática, né? Porque a obra didática que vem desse movimento da escola mesmo, né? Desse trabalho, das pessoas que transitam que conhecem esse lugar, essa escola, ele vem com uma marca diferente, né? Então, depois de tantos, né, quase 20 anos de Programa Nacional de Livro Didático, foi se identificando a necessidade de voltar aqueles livros que acabaram deixando de existir, porque, na verdade, as editoras, as grandes editoras, elas têm que fazer livro para criança sem cara. A criança não pode ser de uma cidade só, porque eles têm que vender para a cidade toda. Mas aí a política tomou outro rumo e esse projeto da Júnia não se constituiu e perdemos a Júnia agora. Dá licença um pouquinho, Sandra. Pode falar, Mari. A outra questão que prejudicou foi a questão da coleção. Lembra disso? Exatamente. Tinha que ter a coleção, então tinha que ser a coleção. O professor, ele queria um livro local, mas ele tinha que escolher uma coleção. Isso também prejudicou muito o livro da história local. E regional, viu? Não só da local, da regional também. Gente, perguntas, colaborações, perguntas. Luiz, pode falar. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Vou fazer a pergunta agora, que depois eu vou ter que sair, porque tem uma criança aqui comigo. Tem que dar Luiz, fala um pouquinho mais alto. Vou fazer a pergunta agora, no começo, que eu vou ter que sair daqui a pouco. Por causa do que estou com a criança aqui, né? Tem que dar janta, etc, né? Mas foi muito bom, assim, ouvir, né? A gente sabe já, né, bastante desse processo, né, de construção, mas ouvir, aprofundar no relato foi muito bom. A minha pergunta é mais acho que uma provocação, assim, talvez, esses livros são, como diz a Eliane, né, são para a cidade, né, Eliane? Eu achei muito bonito como você colocou, né, e a construção coletiva e essa compreensão, né, de um livro, da importância do livro para a cidade, e as professoras, os educadores, as educadoras acolhem dessa maneira. Quando a Bruna pega aí a capa do livro, né, e mostra, você vê que há uma apropriação, né, desses livros, e há uma noção clara da importância desses dois livros, né, para os educadores, né. Mas essa dificuldade, né, porque esse aspecto artesanal, ele é um aspecto bonito, né, da composição, né, é o que dá a cara desse processo mais próximo, né, afetivo, né, como vocês usaram a expressão. Mas também demonstra muito essa dificuldade, né, do financiamento, da política pública, incentivar isso de uma maneira mais eficiente, né. Afinal de contas, por que trabalhar no Word, não com um designer, não com uma gráfica apoiando desde o início, né, todo o processo, né, um designer gráfico mesmo, né, um editor ali, né, enfim, todas as áreas que a Dani conhece melhor, né, que envolve a produção e a realização de um livro, que é muita coisa, né. Então, por que não, né, na opinião de vocês, assim, né, isso não aconteceu? Né, e não tem previsão de acontecer tão breve, assim, né, esse suporte, vamos dizer assim, né.
já que é tão fundamental, assim, e todo mundo compreende que é tão fundamental. O interesse político, ele ainda está permeando essas opções, né? Esse reconhecimento, essas memórias que estão permeando a cidade, que estão aí transitando pela cidade, esse autorreconhecimento que as pessoas podem ter no conhecimento da sua história, eu acho que ainda, na esfera política, ela ainda não é interessante, né? As pessoas se perceberem como sujeitos da história. Eu estou fazendo história de Londrina, sabe? Eu posso contribuir, eu sou cidade, eu sou cidadão, né? Eu acho que isso daí ainda é uma dimensão da cidadania que a política ainda não tem tanto interesse. Então, é melhor você ficar em espaços mais amplos, distantes, onde você não pode interferir localmente, né? Você fica como espectador de algo que está acontecendo em Brasília, de algo que está acontecendo em São Paulo, né? Pelas mídias, que daí vão fazendo o nosso conhecimento se traduzir apenas em imagens, né? Não propiciar um conhecimento reflexivo, crítico. E aí também eu acho que entra o papel do professor, né, de traduzir, da possibilidade que ele tem e da importância que ele tem na relação com o livro didático e também com a mídia, de que ele pode ajudar a traduzir as imagens, e hoje nós estamos na era da imagem, né? E imagens, quando eu falo assim, em manchetes, né? Não só na fotografia, nem só na pintura, não só na imagem televisiva, mas nas manchetes, que fazem com que a pessoa considere que ela está conhecendo os lugares, mas pouco se interessando, porque ela já está com tanta notícia, com tanta informação superficial, que daí, então, conhecer a cidade vai ficando mais complicado, mais distante. Ela conhece o entorno dela, ela vive esse entorno, mas esse entorno não está representado, a não ser quando tem assassinato, quando tem roubo, coisas assim, né? Então, na minha concepção, hoje eu vejo que a política, ela não deseja a história local, o reconhecimento do cidadão no local. Porque quando você se reconhece localmente, você age globalmente. A sua ação, ela pode repercutir de uma maneira mais ampla. Porque você vai ter mais força para agir nesse local, né? Mas hoje, na verdade, nós estamos sendo desviados. O nosso olhar, o livro da Eliane, Olhares sobre a Cidade. Esse olhar, ele está sendo desviado. Ele está sendo desviado e há interesses políticos. Então, o fortalecimento de políticas para essas publicações, para essas pesquisas, e daí eu posso até dizer que a gente pode ir mais longe e pensar na pesquisa acadêmica também, não só na questão do livro didático, mas também nas pesquisas acadêmicas, cada vez menos fortalecidas, porque não há interesse político. Um outro aspecto, Luiz, quando a gente fala disso, e foi um caminho percorrido também, e que diz respeito ao que a professora Magda falou, quando foi para publicar esse livro, nós fomos até editoras, mas a fala de todas foi, é um nicho muito restrito, eu só vou vender em Londrina, então não é do nosso interesse. Se fosse para o Paraná, ainda assim, talvez, mas quando você fala do recorte, né, da margem de lucro dessa empresa, eles fecham as portas. E aí vem para a secretaria, né, vem para cá. Como é que você vai fazer com essa produção? E eu falo para você, literalmente uma briga. Quando a professora Magda falou de uma professora que levou o material dela para uma editora naquele contexto, quando ainda se produzia, e falou assim, olha, é disso que a Londrina precisa, os professores em Londrina, os gestores, coordenadores, estavam fazendo mais ou menos o mesmo movimento. É conteúdo que está no currículo. Ensinar sobre a cidade é um direito de aprendizagem, assegurado por currículo. E isso, vamos pensar até na base nacional agora,
né, com todas as críticas que ela possa sofrer, ela mantém assegurando, né, ela mantém, é uma das permanências com as quais se preocupou, do ensino de história local, de história da cidade, nos anos iniciais. Mas e a verba para isso? Como é que o poder público se manifesta? O máximo que a gente conseguiu aqui, diante disso, é conseguir uma verba para impressão. Dentro do município, como é que funciona? Temos as licitações, né, os editais. E aonde que o nosso se encaixava? Só tinha edital de impressão. A gráfica não ofertava esse serviço junto, né, e também não teria, acho que, um custo a mais, enfim, o dinheiro que havia era para impressão, o edital era para impressão. Então, as editoras que concorreram, elas só ofertaram isso. Tanto que o registro do livro se deu pela Biblioteca Nacional e ele não tem ISBN ainda. Porque a gráfica não ofertou isso. Até foi uma coisa que eu procurei esses dias atrás, eu fiz alguns contatos, porque eu falei, eu não posso, eu tenho que correr ainda atrás disso. Enfim, é mais uma garantia dessa produção. Mas não é algo que tramita tão fácil, porque tudo concorre para que seja de forma contrária, para que não tenha uma produção local. Ainda há um interesse. Londrina, eu falo que a gente deve muito isso ao trabalho que a professora Magda começou lá atrás. Londrina, comparado a outros municípios, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns e ler as suas diretrizes curriculares, são dos 399 municípios do Paraná, eu posso dizer que trabalham a história da cidade de maneira tão enfática quanto Londrina, são pouquíssimos. Eu acho que se chegar a 10 é muito, que trabalha nessa toada, sabe, de pensar, não, mesmo os pequenininhos, vão pensar, né, aqui tem muitos professores que estão lá no primeiro, segundo ano e que ainda saem com as crianças para explorar esses entornos, onde a cidade também, enfim, manifesta suas várias faces. E isso acontece, você vê isso muito pouco. E aí você tem Londrina, que tem essa caminhada, né? Começou lá atrás, começou com o projeto Conhecer Londrina, até quando a Sandra falou quase 3 décadas, eu coloquei no cartãozinho, professora Magda, assim, cadê o cartãozinho? Aqui, ó, Londrina, Conhecer Londrina, 35 anos. Então, tem jeito, gente. Contaram tudo para vocês agora, me entregaram. Que ela começou isso e se tornou um movimento muito forte. Eu pude observar, inclusive, na minha pesquisa, quando quando a prefeitura restringiu o recurso financeiro para fazer os trajetos de ônibus, porque quando tem corte, não precisa cortava do Conhecer Londrina, que é um dos projetos, na verdade, é o projeto mais caro, se for pensar em ofertar ônibus mesmo e todas as viagens. Cortava-se ali. Então, o que as escolas sempre fizeram? Fizeram esse movimento que a professora Magda falou, de, enfim, tomar a frente para fazer trajeto, mas tomar a frente também para a produção de material. E por isso a cobrança das escolas em cima da prefeitura, olha, produzam um material. Foi mais ou menos assim, se vira, a gente tem que ter material. Então como é que vai trabalhar? Não trabalha. E aí, por essas falas, né, e a Eliane França, eu devo muito isso a ela tomou a frente e falou, vamos pegar esses cursos e transformar em livro. E aí, né, fomos e conversas com a secretária, e pressão de escola, a importância, a força que a escola tem. Olha, eu nem sei se ela tem dimensão, né? De chegar e cobrar, e o produto saiu. Foi mais ou menos assim. A Eliane França se aposentou, eu trabalhando, também estava dando aula no Estado, e eu tive 3 meses para produzir essas 100 páginas de história. Eu falo assim, quase que a alma saiu do corpo. Mas foi, assim, interessante de pensar que isso que você falou, o poder público não investe, ainda, considerando outras realidades que eu vi, ainda é um dos poucos que investe. Ainda está muito distante do ideal? Está muito distante do ideal. Mas eu acho que esse movimento, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Essa fala, essa força que vem da escola, é o que vai continuar fazendo. Esses projetos, essas produções continuarem acontecendo, e creio eu, com uma qualidade melhor, né? Eu acho que é uma caminhada. A gente viu, né? Se a gente for pegar lá a professora Magda, quando começou até agora, ao longo de várias, enfim, de governos, de gestões diferentes,
os gestores tiveram olhares também diferentes. Gestores como a da que ela viveu, que valorizou isso. Que eu também tive essa visão de essa valorização no período que eu vivi, que eu tenho vivido, mas que entre nós ocorreram várias lacunas, onde o projeto de Conhecer Londrina deixou de existir, onde a publicação da professora Magda, se não fosse pela FTD, não existiria, não estaria em escola nenhuma, porque aquele tantinho que a prefeitura fez a tiragem, não teria outra. Então, ainda bem que essa professora correu lá, e naquele momento, né, em que as publicações locais tinham mais força. Hoje o olhar é puramente capitalista, né? Não vou fazer local, essa mais ou menos a fala das editoras, né? Porque não dá dinheiro. É simples assim. Município, se vire e faça, né, enfim, o que você quiser. É triste, mas eu falo assim, dá mais sede, dá mais gana de buscar, e as escolas têm feito muito bem esse papel. Posso só fazer uma observação? Só reforçando o que a Eliane falou. Muitos governos, né, municipais, eles causaram essas lacunas, porque daí você entra numa dependência que nós é que temos que fazer essa organização, esse movimento, porque vários governos não desejam e não compram o livro. E não dão também nenhuma base, nenhuma suporte para que esse material didático chegue à escola. E acho importante também completar, não sei se vocês estão me ouvindo, então, porque eu estou com um problema aqui no meu computador, gente. Mas assim, e também a gente tem que levar em consideração uma terceira questão, que é muito forte, que é o avanço dos sistemas de assessoria, que produzem material didático, e aí nós não estamos falando dos materiais produzidos pelo PNLD, nós estamos falando de produção da iniciativa privada, né, que produz material e assessora as escolas de determinados municípios, né, com sistemas fechados. E aí, gente, olha só o que eu vejo da importância disso aqui hoje, né? Eu acho que a mensagem que a Magda deixa, a mensagem que a Eliane deixa para todos nós, é a importância dos professores, né, de todos vocês que estão aqui ouvindo a gente também, assumirem esse lugar de protagonismo na produção de material didático. Hoje a gente está falando de um livro, mas a gente poderia estar falando de outros tipos de material didático, né? Então, o professor, ele acaba, até mesmo pela sua rotina, né, por tantas coisas que tem que fazer, mas ele acaba se distanciando um pouco dessa autoria de material didático. E a gente vê aqui na nossa cidade, pela própria vivência que a gente tem com esses dois livros, é incrível de ver, porque é verdade, os livros, eles são trabalhados concomitantemente na sala de aula, acreditem, quem tem vários professores aqui, né, então, eles são trabalhados concomitantemente, muitas vezes, né, a gente tem que chamar um pouco esse protagonismo da autoria de material didático para os professores, né? Os professores, eles são sujeitos que eles têm uma condição muito peculiar de poder colocar no material aquilo que é possível de favorecer a aprendizagem dos seus alunos. E livros mais, né? Mas não importa se ele é tão caseiro na sua feitura, mas que ele tenha a marca da autoria daquele professor, daquele grupo, e que ele vá se refazendo com o tempo, né? Eu fico pensando como nós somos privilegiados hoje de poder ouvir, né, essas duas professoras, e ouvir a Eliane falar, olha, tem muito da Magda aqui no meu livro, e ouvir a Magda falar, tem muito da cidade no meu livro. Então, eu acho que é isso que a gente aprende com essa questão, né? A importância da gente assumir um pouco esse lugar de protagonistas também na produção de material didático, né? Quem mais quer fazer pergunta, gente? Ah lá, Bruna. Deixa eu ver se tem alguém inscrita. Não, Bruna, pode fazer. Meu áudio tá bom? Tá, eu tô te ouvindo bem. Bom, para mim é um privilégio estar aqui, né? Ouvindo a professora Magda, que foi minha professora na graduação. Estudei com o livro da professora Magda e dou aula com o livro da Eliane. A professora Sandra é minha orientadora, então para mim é um privilégio. E uma coisa que eu gostaria de falar é que esses livros, eles têm uma função muito importante na sala de aula,
Porque quando eu começo minha aula e que eu apresento os livros, eu realmente apresento os dois juntos, né? E eu digo, gente, eu conheço as duas autoras. E as crianças, elas gostam disso, né? E elas se reconhecem como sujeito histórico nesse momento, porque foi um livro escrito para a realidade local em que a criança está vivendo. Então, isso é uma coisa que permeia todas as aulas, né? Essa questão de ter um livro escrito sobre a realidade da nossa cidade é algo que cumpre uma função muito importante dentro da sala de aula, né? E uma coisa que eu fiquei curiosa e que eu gostaria de perguntar para a Magda e para a Eliane, eu sei que o movimento é mais intenso devido à tecnologia, como era na época ter uma devolutiva de como eles usavam esse material, né? Porque eu sei que era mais difícil, você não ia sempre às escolas, as reuniões eram com professores em determinado período. Hoje, a Eliane recebe mensagem até no domingo da gente, mostrando a atividade das crianças, né? Então, o turbilhão de contatos e de retornos em relação ao material é muito mais intenso hoje em dia. Mas como era isso naquela época e de que forma você sentia esse material sendo utilizado pelas crianças? Olha, não tinha o e-mail, mas tinha o telefone. E eu acho assim que eu sou muito feliz, porque o grupo de apoio, que a gente chamava assim na época, ele tinha uma liberdade muito grande com os professores, e os professores tinham essa liberdade com a gente, sabe? Então, e o professor municipal, eu sempre falo isso, ele é crítico, ele é ativo, ele é exigente, e ele fala, entendeu? Então, e eles falavam mesmo. E quando surgiu algum problema que eles não conseguiam resolver, eu falava, Magda, pode vir aqui, nós estamos precisando. E eu ia, claro. Até uma vez eu lembro que me chamaram porque uma professora queria trabalhar com um livro na ordem dele. E ela disse assim, mas a Magda, ela fez... Gente, desculpa, cadê o microfone? Problemas técnicos. A Magda fez o livro desse jeito, então nós temos que seguir o livro desse jeito. Ela estava me defendendo. Eu amo de paixão essa pessoa. Mas aí eu tive que chegar lá e falar, gente, não, eu fiz desse jeito, mas eu não tinha a criança na minha frente. Então, eu não tinha um conteúdo, eu não sabia para onde ele iria. Quer dizer, eu tinha um conteúdo, mas para onde ele iria, eu não sabia, porque eu não tinha uma criança me fazendo pergunta na frente. Eu não tinha um cotidiano acontecendo no entorno do cachorro latir, de acontecer uma batida na frente da escola, de acontecer um incêndio, entendeu? Eu não tinha esses elementos na hora que eu estou escrevendo o livro, mas a escola tem. Ela tem um período de eleição que entra na escola. Então, o livro ele vai acontecer à medida em que ele for solicitado para esclarecer, para ajudar a esclarecer, né, ao que estão estudando. Então, era assim a nossa relação. E a outra coisa que acontecia, assim, que a gente tinha uma reunião mensal com as coordenadoras pedagógicas. E as coordenadoras pedagógicas chegavam com as questões ali para questionando a gente, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente, eu digo porque daí não era só o livro, entendeu? Era matemática, era língua portuguesa, era geografia, era história, ciências, né? Elas chegavam com a sua listinha ali para questionar, porque tinha o caderninho. O caderninho permanecia, né? Fora o livro, além do livro, né? Só o terceiro ano que tinha o livro, na verdade. Então, era assim, essa relação. A cidade era menor, a rede era menor, e a gente se encontrava nos cursos, tinha que dar curso para os professores. Então, nesses cursos era uma ótima ocasião para que elas trouxessem as questões que haviam passado no cotidiano delas na aplicação do material. Acho que é isso.
Eu quero retomar uma fala da Jaqueline Luciano, que ela colocou aqui uma observação, né? Que os nossos planos de aula são excelentes materiais para elaboração de um material didático, são fontes excelentes. E eu quero lembrar isso, né? Reforçar isso que a Sandra falou, e a Magda falando de toda essa caminhada, né? E o material didático se faz pela mão da escola, né? São vocês que trazem esse pedido, essa demanda, esse olhar que vai configurar nessas produções. E nós temos acompanhado muitos planos de aula do professor R2, né? O professor que assume história, geografia, ensino religioso, e são produções belíssimas, e com esse olhar que a Magda falou, integrando, porque não é porque é um professor que está ali trabalhando, não, eu vou trabalhar história, geografia e ciências, ele não tem como não dialogar com os outros componentes. Quando eu vejo os planos de aula, onde ciências começa a dialogar com história, matemática com marcadores temporais, e de repente a língua portuguesa trançando tudo isso, é belo o trabalho, e realmente, vocês têm que acreditar muito no que vocês fazem, porque de onde surgem tantas ideias? Sai tudo da cabeça da ideia? Não, não sai. Não saiu tudo da cabeça da professora Magda, saiu desse olhar, né, desse contato. Nós, enquanto professoras, professora Magda ficou muito tempo em sala de aula, também foi diretora, eu fiquei também com alfabetização muito tempo. Esse andar na sala de aula dá para gente, dá para vocês algo que se chama lugar de fala. Ninguém melhor do que alguém que está nesse lugar para poder falar com o aluno. E é importante esse canal, mesmo quando você vem para um trabalho, né, de apoio pedagógico, a proximidade com vocês é riquíssima, vocês nos dão muitos elementos importantes. O retorno volta mais a partir de algo que parte do chão da sala. Vou só fazer uma observação. E é o que vocês fazem, o movimento que o professor faz na aproximação aos autores, no caso aqui a gente está no lugar de autor, né? Estão trazendo uma experiência de vida, mas que vem permeada pela experiência do conhecimento. Então, não é apenas empírico, sem base. Porque hoje, essa possibilidade também, ela é maior, né? Então, é uma coisa que a gente também não pode esquecer e que eu entendo que o professor ele está olhando para essa ciência, ele está olhando para essa produção científica e ele está entrando em conflito, ele está estranhando determinados dados ou novos elementos que ele tem que refletir sobre, e com isso ele vem lança questões e vem questionar e faz esse processo de crescimento que existe entre aluno e professor, entre colegas, professores, como no nosso caso, né? Que é a relação dialógica. Gente, mais alguém quer fazer perguntas? Aqui no chat não tem ninguém inscrito. Alguns comentários no chat, mas nenhuma pergunta. Bom, se ninguém tem perguntas, eu vou caminhar, então, para a gente ir para os finalmente, né? Eu, particularmente, estou muito feliz. Eu acho que foi, assim, um prazer muito grande compartilhar isso, né? Esses tempos atrás, alguém colocou o capa do livro da Magda no Facebook, e aí teve muitos comentários. Eu brinquei, que a Magda é muito das mídias, eu também não, mas foi minha filha que me mostrou, e aí eu mandei para a Magda, né? E mandei para ela vários comentários, né? É emocionante, gente. E aí eu tenho acompanhado também o livro, a receptividade do livro da Eliane, num outro contexto, né, Eliane? Eu acho que uma pergunta que eu queria perguntar para você, assim, antes da gente encerrar, é como é que você tem dialogado com esses outros olhares que você traz no livro, né, frente à receptividade dos alunos nas escolas, com os professores, né, porque o livro aborda bastante coisa da sociedade indígena, dos negros, né? Como é que tem sido isso? Como é que você tem trabalhado, visto que você responde por uma parte importante dessa formação para a diversidade na nossa cidade, né?
Então, eu acho que a receptividade, de modo geral, não foi complicada, não foi conflituosa por parte das crianças ou por parte dos professores. Em alguns momentos, eu falo isso depois da feitura do livro, depois do livro já estar caminhando. A gente percebe questionamentos quando esse livro circula pelas casas, né? Quando o livro circula pelas famílias, e aí você tem um outro entendimento. Na época da produção, eu me senti meio acuada quando eu pensava, por exemplo, em algumas pessoas que, por ocasião até de um evento que o museu realizou sobre a questão indígena, onde a comunidade foi lá, participou de uma exposição, fez danças, e que alguém procurou a professora Regina para questionar, dizendo como é que ela organizava uma exposição daquela, se Londrina não teve índio. Então, eu sabia que ia enfrentar esse tipo de coisa. Não sabia de que lado viria, né? Mas, enfim, dentro da escola, com a mediação desses professores, né? Professores que, né, passam pela... Tem todo um trabalho muito interessante que já vem da sua formação inicial, nas suas leituras. Por mais que ele ainda esteja, talvez, se apropriando de algumas discussões, não houve esse tipo de enfrentamento, mas com relação a esse livro, a partir do momento que ele passou a circular pelas casas, né, em uma ocasião ou outra, eu tive situações de questionamento, sim. Mas será que isso aqui é isso mesmo? Algumas pessoas até, inclusive, do meio político. Mas isso que você está falando aqui da questão da população negra em Londrina, de protesto na rua, né, nos anos 50, gente andando na rua e protestando contra o racismo, mas não tem racismo em Londrina. Então, alguns questionamentos vieram, não tanto, eu falo assim, da escola, posso dizer que, assim, acho que se houve agora, nem me recordo, porque acho que deve ser algo muito suave, mas praticamente foram de outros segmentos, porque você não tem como segurar quando produz algo, dizer que ele vai circular somente dentro da escola, e não circula só dentro da escola. E aí são grupos que acabaram fazendo... no lançamento do livro, eu me lembro de algumas pessoas do meio político, eu queria esse livro, mas vem cá, é isso aqui mesmo? Olha, minha família é descendente de alemães. Olha, a gente não aprendeu desse jeito. E eu tive uma situação com a imprensa, né? Assim, olha, indicaram você para falar sobre os pioneiros de Londrina. Então, eu não queria alguém que desconstruísse, sabe, aquela fala de desconstruir o pioneiro. Aí eu quase falei para ela, eu falei para ela, falei assim, olha, então eu sou dessas pessoas aí que você falou que tenta desconstruir, você vai querer continuar a conversa, né? Eu já esclareci logo de início. Mas ela falou, não, tudo bem, enfim, a fala que às vezes se escolhe, né, a sua fala, fazendo um gancho com a professora Magda, quando ela falou sobre o editor. Nem sempre a mídia vai trazer a sua fala como você quer levar. Né? Ali eu vivi situações em que as pessoas recortaram, eles mostraram os recortes que eram interessantes. Muitos recortes da minha fala com relação à presença negra em Londrina, resistência negra, movimentos de resistência, população indígena presente dentro da cidade, em algumas falas, as mídias foram recortadas também. Nem sempre é o que eu quero, e acho que isso até responde, talvez, algumas questões que o Luiz fez lá atrás, né? Posso falar também? Então, claro que todo o trabalho, ele exige um recorte. E ao exigir um recorte, evidentemente, faltas vão estar presentes, né? E também, todo o trabalho não é neutro, ele tem uma intencionalidade, né? Então, quando eu lancei o primeiro livro, pioneiros ilustres vieram me dizer, Magda, você apresentou os pioneiros de uma forma tendenciosa. Dá para perceber que você foi tendenciosa, tá? Para algumas pessoas da academia, eu não escrevi um livro, eu escrevi uma cartilha, mas a cartilha no sentido negativo, de uma coisinha qualquer, sabe? Não uma tentativa, um esforço de contribuição, né? A questão indígena, realmente, muitas pessoas vieram questionar que Londrina não tinha índio
né? E que os índios já não existiam mais porque eles se vestiam diferente, porque eles moravam em casas diferentes, porque eles tinham algumas coisas diferentes. Eles não eram os índios que eles conheceram nos livros que eles estudaram, né? Então, todos esses questionamentos mostram para a gente que aquela questão da memória, a necessidade que nós temos de permanentemente, como professores, de fazer o diálogo entre as memórias. A memória que está aqui no tempo presente com a memória lá do passado, para que a gente tenha, e também projeções para o futuro, para que a gente tenha essa dimensão da memória histórica. Porque senão fica uma coisa parcial, né? Então é por isso que tanto no livro da Eliane quanto no meu, há aquela preocupação do antes e do depois. Porque a gente precisa propiciar, criar situações para que haja um diálogo entre essas temporalidades, para que se perceba que aquele tempo passado, ele não está lá morto, ele não deixou de existir. Então, só que a gente precisa reconhecer onde ele está presente, né? E é evidente que hoje, mais do que nunca no Brasil, não só em Londrina, mas no Brasil, a gente vê uma necessidade cada vez maior de que o trabalho científico, o olhar científico sobre o nosso cotidiano, para a compreensão desse cotidiano relacionado com o nosso passado, é muito importante para que a gente tenha um futuro melhor. Então, pessoal, eu acho importante a gente pensar um pouco nesse formato de hoje, né, nessa discussão. A gente corre tanto com a questão da escola, e a gente faz cursos de formação e tal, pensando, vocês têm que desligar o microfone, pensando sempre no que a gente tem que fazer com os alunos, né? E hoje, o que a gente fez, na verdade, foi olhar para o que fazemos na nossa história, né? Nós estamos conversando sobre um processo de 30 e tantos anos, e nós estamos contando nossas histórias. A Magda contou a dela, a Eliane contou a dela, várias pessoas aqui no chat trouxeram narrativas, e falar sobre a história de vida do professor, a Magda pesquisa isso, ela sabe, falar sobre a história de vida do professor, sobre as histórias que constituímos nas nossas escolas, também é formativo, né? Não é o que a gente está fazendo aqui não é para se transformar em nada para ser ensinado amanhã dentro da sala de aula ou pelas plataformas digitais, mas é para a gente se entender como é que a gente vai se transformando nessas professoras, nesses professores que somos, né? Então, esses encontros que tem um convite a, olha, vamos olhar o que nós estamos fazendo, vamos ouvir as histórias das professoras, né? Ele é fundamental, eles são fundamentais para que a gente possa pensar a nossa formação a partir de um outro momento também, né? Que é o momento das memórias, né? Então, hoje foi um trabalho de memória. Nós conversamos sobre as memórias que são constituídas, né, em torno desses materiais e tudo mais. Eu vou convidar a professora Magda e a professora Eliane para falar as palavras finais, para a gente poder encerrar. Antes delas começarem, eu gostaria de corrigir a informação que eu dei, a Bia e a Tatiana solicitando que aqueles que estão inscritos no curso façam a lista de presença pelo formulário, né, que foi disponibilizado ali pelo chat. E aí eu gostaria também de pedir para vocês, que após a fala da professora Eliane, que a gente deixasse as câmeras abertas, para a gente poder registrar um print de tela, né? Aí eu vou pedir para a Bruna colocar o máximo que o computador dela atinge, para a gente também divulgar, né? Que a gente está aqui conversando sobre a educação de Londrina, pensando em meio à pandemia, e a gente tem feito coisas muito lindas, né? Tanto aqui como lá na UEL, eu acho que a gente tem trabalhado bastante em meio a tudo que está acontecendo, né? Então, por favor, Magda. Não. Palavras finais. Despedida, não. Não. Até daqui a pouco, né? Gente, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Até eu escrevi algumas coisas sobre essa minha experiência de vida, né?
E um personagem que se evidenciou muito e que sempre foi muito importante na minha vida é o professor, é a professora, né? Então, eu acho assim, que eu posso escrever o melhor livro didático do mundo, posso ganhar o prêmio Nobel de melhor livro didático do mundo, mas se esse livro didático, este livro didático, ele vai depender de vocês, do professor, de como é que esse professor vai olhar para esse livro, e como é que ele entende a aprendizagem, como ele entende o ensino, tá? Como como ele coloca na sua prática cotidiana a crítica sobre tudo o que está acontecendo em nosso entorno. Tudo exagero, mas buscando aqueles elementos importantes que hoje a gente se depara no dia a dia, a questão ambiental que nos preocupa, essa pandemia que nos afasta um dos outros, que impede o nosso abraço, a gente fica sem se ver 3 meses, quando se encontra é no cotovelinho, é uma coisa, sabe? Tudo isso, ele traz sofrimento, né? E nós estamos enfrentando, nós estamos procurando meios para chegarmos perto um do outro. Então, assim, para me despedir, não. Palavras finais. Para encerrar essa nossa conversa de hoje, né, porque pode ser que a gente consiga ter outras, eu acredito que teremos outras, eu quero dizer que o livro didático, qualquer trabalho, ele dentro da escola, dirigido às nossas crianças, ele só vai ser alguma coisa a partir do posicionamento, do olhar, da ação pedagógica, das opções políticas que vocês vão fazer naquele trabalho. Tá? Então, vocês são as nossas, porque eu sou professora, a Eliane é professora, então, vocês são as nossas grandes companheiras em todos os momentos, em todas as instâncias. Como alunas que foram algumas, como leitoras, estudantes do livro, como colegas de trabalho, né? Então, vocês são as pessoas que fazem, como diz o Bakhtin, da nossa vida, da nossa existência, um acontecimento. Tá? Obrigada, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos aqui, e as palavras da professora Magda vêm bem ao encontro desse tempo, onde eu pude observar uma força muito grande que vem da escola, que vem dos professores. Até eu fiz essa fala em diferentes lugares sobre a questão agora do que a gente tem vivido com a pandemia, e o quanto faz diferença, o quanto tem feito a diferença os professores unidos, de forma muito generosa, muito solidária, produzindo materiais, trocando materiais e compartilhando com outros segmentos. Então, eu quero agradecer, eu acho que essa grandiosidade que está no professor, que está em ser professor. Professor que pesquisa, professor que produz, que hoje assumiu outras funções dentro da sua casa. É um professor que é professor, mãe ao mesmo tempo. Antes a gente separava, né? Estava conseguindo separar as tarefas, né? Hoje tudo está se dando ao mesmo tempo. E essa grandiosidade não se perdeu, pelo contrário, ela se acentuou ainda mais. Se acentuou pela produção, pela busca, pela pesquisa, pela entrega, pela dedicação, e com o foco do aluno, né? O grande foco do educador é olhar para o aluno, mas eu creio que o professor hoje ele se descobre olhando para o aluno, olhando para as circunstâncias, mas olhando para o colega que está do lado. A importância de caminhar, de crescer, mas de crescer com o outro. Crescer com o seu aluno, mas crescer com o seu colega. Então, eu parabenizo, eu agradeço. Eu falo que esses livros são possíveis graças a vocês, a presença de vocês e muitos outros materiais. E eles vão surgir das mãos de vocês. Né? Estamos aqui na expectativa. Eu creio que as demandas vieram, continuarão a vir, e muitas produções de autoria de vocês, né? Professores que estão aí do outro lado da tela, na sua casa, estão preparando suas aulas.
Estamos muito felizes e parabenizamos por essa empreitada. Um abraço. Só falar, eu falei muito, assim, de como eu considero importante a presença de vocês, mas eu não agradeci a presença de vocês, que é um privilégio para a gente. Então, muito obrigada, gente, por vocês terem, numa noite de sexta-feira, permanecido conosco. Muito obrigada. Pessoal, agradeço a presença da professora Magda, a presença da professora Eliane. A gente estava com muito receio, porque nós optamos mesmo por fazer nesse formato bem simples, que é o Meet, porque a gente não queria usar várias plataformas e deu super certo, né? Então, eu convido vocês para continuar a participar do evento. Nós temos mais duas palestras, uma com a professora Sônia Miranda e a outra com a professora Silvia Alderoque. E tem o ciclo também, um outro evento que está correndo concomitante, que é o ciclo de cursos lá no LAI, né? Então, está todo mundo convidado. Eu fico muito feliz, nós tivemos um público excelente e ninguém arredou pé, né? Então, muito obrigada por todos. Por favor, abrem as câmeras para a gente poder tirar um registro, para aí vocês colocarem nos Face da vida que a gente tem que também fazer propaganda no nosso trabalho, né, gente? Vocês trabalham muito, Eu preciso né? entrar no Face. Tem que trabalhar muito, né? Mas, no mais, muito, muito obrigada por você. Quem está sem câmera não tem importância. Deixa o nominho lá mesmo, está ótimo, está valendo, tá? Então, foi muito bom. Muito obrigada mesmo, tá? E beijos. Muito obrigada. Tchau.